Ó, nessa questão 9 diz assim: maratona é a corrida mais longa do atletismo, com cerca de 42 quilômetros. E também é um esporte mais tradicional das Olimpíadas, né? É, O atual recorde olímpico da maratona, na categoria masculina, é do queniano Samuel, esse daí, né? Que percorre a distância em aproximadamente 2 horas e 6 minutos nos Jogos Olímpicos de Pequim, 2008. Deixa eu puxar mais para cá um pouquinho. E aí ele diz assim, ó, o gráfico a seguir, o segmento de reta representa a aproximação da situação descrita, em que a distância restante para concluir a prova é indicada no eixo vertical. A expressão algébrica que relaciona a distância, né, restante para a conclusão da prova é. Então, ele quer um gráfico que descreva a distância, que está sendo y, pelo tempo, que é o x. Beleza. Se é uma reta, é uma função do primeiro grau. Como é que a gente descreve uma função do primeiro grau? Então, lembra aí, ó. Y é igual a ax mais b, certo? O que é que acontece agora? Vê, eu vou ter que analisar o seguinte. Toda vez, toda vez que você tiver a reta tocando no eixo y, esse valor da sua função, né? Esse valor aqui que é 42, vai ser justamente o b dela, tá? Então, o b seria 42, certo? Então, você já pode ir fazendo isso para ganhar tempo, beleza? Então, toda vez que tiver uma reta tocando no eixo y, você consegue dizer que onde ela toca no eixo y é o valor de b, tá certo? Então, nesse caso, a reta tocou aqui no y em 42. Então, quanto é que vale o b? 42. E como é que a gente faz para descobrir o valor de A? Ó, para descobrir o valor de A, a gente precisa pegar dois pontos, né? Então, se você olhar, tem esse ponto aqui, que é 0 para x e 42 para y. Tem esse ponto que para x é 42 e para y é 28. Tem esse ponto aqui que é 74, né? E é 14 para y. E esse último ponto, que é 126 e 0, beleza? Se você quiser uma observação ainda, isso aqui tem um nome, tá? Quando o valor de y é 0, né? A gente tem o que a gente chama de raiz da função. Raiz da função, de funções polinomiais de forma geral, elas têm a característica de serem o valor quando o y é igual a 0. Então, o x que você encontra é o que a gente chama de raiz da função, beleza? Então, nesse caso, a raiz da nossa função seria de 126. Tranquilo? Não vai importar muito para a questão em si agora. É só para você lembrar desse conceito. Aí, o que é que vai acontecer? A gente já tem o B, né? Como é que a gente calcular que a gente estava vendo? O A é a variação de Y por X. E a gente precisa de dois pontos, né? Então, se a gente precisa de dois pontos, a gente pode escolher qualquer um desses pontos. Então, vê, eu vou escolher os dois primeiros. 0 e 42. E 42 e 28. Se você notar, quanto foi que ele variou para Y, né? Se ele tinha 42 e perdeu 28, ele vai ficar com 14, né? Então, ele ficou com menos 14, porque foi o que ele perdeu aqui para Y. 42 e foi para 28. Então, ele diminuiu em 14. Então, seria essa variação de Y aqui. E a variação de X? Olha, saiu de 0 e foi para 42. Então, a variação foi de 42. Posso simplificar ainda, né? Por 14. Então, 14 por 14 fica 1, né? Então, fica menos 1. Dividido por, ó, aqui embaixo, 42, né? Fica 3. Então, a função da gente, ela ficou assim, ó. Menos 1 sobre 3.
x mais 42, que está na alternativa letra A. Beleza? Vamos dizer que por algum motivo, só para a gente terminar essa parte aqui da questão, você não tivesse esse valor aqui de y igual a zero. O que é que a gente faz para descobrir o valor, tá? Vamos dizer então que a gente não tem o b, né? Então eu vou fazer aqui uma análise para outras questões, você poder usar isso, que nem sempre ele vai tocar no eixo y, né? Já vai ser a resposta assim direta, né? Mas como é que seria para fazer? Então, vê, vamos dizer que a gente já tinha descoberto o A, né? E eu quero achar o B agora, né? Imaginando que eu não tinha o conceito inicial que a gente tinha visto no começo da questão. O que é que eu vou fazer? Eu vou escolher um ponto qualquer. Então, eu vou escolher, por exemplo, o ponto 42 e 28, tá? Então, eu escolhi esse ponto. O que é que eu vou fazer agora? Onde tiver x, eu vou colocar 42. E onde tiver y, eu vou botar 28. Então, ó, o y está aqui, ó, 28. Aí, menos 1/3. Quem é x? 42. Mais b. Então, ó, quando eu fizer essa de cima com de cima e o de baixo com de baixo, vai ficar 28 é igual a menos 42 sobre 3. Mais b. A gente sabe que 42 dividido por 3 dá 14. Então, fica menos 14 mais b. Quando eu passasse o 14 para lá, vai passar somando, ó. Então ficou assim. Quando somasse 14 mais 28, vai dar justamente os 42. E a gente consegue achar também o valor de B assim, tá? Então ele não precisa necessariamente te dar o ponto em que y ou que x é igual a zero. Foi que a gente descobriu lá? Então fica ligado nisso, que pode ser que tenha outras questões que não te dê o valor direto de B, mas você precisa descobrir substituindo pelos valores de qualquer ponto que você tem ali, você consegue determinar depois que você descobriu A, beleza? Então, gabarito aí na letra A.